Nos meus 50 anos ligados às motas, foi agora nesta altura ideal para recordar e reviver estes tempos todos, criando um site e um canal do YouTube, que é o Legends of Motorcycle, by Jorge Morgado, como é lógico. É um site e é um canal YouTube que irá ter vídeos do mês e os vídeos que irão ser colocados do que já fizemos. Entretanto, hoje comigo está aqui o Vítor de Sousa, o Mário Figueiras e o Francisco Fonseca. O Vítor conheci-o antes da Motojornal, no motor. O Mário Figueiras candidatou-se passado uns tempos à Motojornal. O Francisco aturou-me durante estes anos todos, e tu também, o Zé Fonseca, na fotografia e depois nos vídeos, que até hoje tem sido uma pessoa importante, a vossa empresa, e o Francisco sempre com uma paciência para maturar enorme. O Vítor, eu passo agora a palavra ao Vítor, que é assim que, pronto, sem rodeios nenhum, o Vítor irá falar um bocadinho mais da forma como nos conhecemos. Nós conhecemos do Jornal Motor, um jornal que era referência no campo dos desportos motorizados, não só nas motos, mas também nos automóveis, ou especialmente nos automóveis, mas não só, o motor fazia muita coisa, a motonáutica fazia tudo. Era um jornal muito bem feito, foi revista, foi jornal, em diferentes fases. Quando nós chegámos ao motor, ele já estava numa fase bastante complicada, mas eu cheguei ao motor através de um passatempo que o jornal lançou, um desafio para recrutar novos jornalistas. Eu respondi a esse passatempo, acabei por ser selecionado depois de uma entrevista e acabei por conhecer o Jorge Morgado no meu primeiro fim de semana de trabalho, numa ida ao Circuito de Vila do Conde, onde me estreiei, no último fim de semana de agosto de 1982, ainda há 15 dias de fazer 18 anos, no meu caso, e o Jorge foi o chefe de equipa para essa reportagem, onde iam também outros elementos que estavam a começar a sua caminhada jornalística, e o Jorge acabou por ser o nosso orientador nesse primeiro contacto com a realidade do terreno como jornalistas de desporto motorizado. Convivemos no motor ainda durante algum tempo, ele acabou por sair cerca de um ano mais tarde, em 83, para fundar a revista Motojornal. Levou com ele um elemento que era da redação do motor também, o Correia da Silva, jornalista que tinha entrado mais ou menos na mesma altura que eu, muito pouco tempo depois. E nessa primeira fase da Motojornal, que eu por acaso acompanhei, a revista implementou-se no mercado, uma revista era bem feita, mas houve uma altura em que a equipa que estava a garantir a execução da Motojornal, então ainda revista mensal, acabou por sair e houve necessidade de refrescar a equipa, e nessa altura o Jorge acabou por se lembrar de mim para ir organizar a redação e pôr alguma ordem na escrita e na abordagem dos temas. Eu, embora fosse ainda muito jovem, tinha 21 anos, só tinha 20 anos, a caminho dos 21, tinha já uma experiência muito grande jornalística, porque o motor, como o Jorge também viveu bem essa experiência, era uma escola de jornalismo onde se aprendia à força. Mas tu já vinhas com o dom da escrita. Tu, desde muito novo, segundo eu sei, não é? Até lias muito os jornais desportivos, não é? E infiltrou-se muito na escrita. E a Motojornal precisava de uma pessoa na escrita, porque estavam lá bons elementos que andavam bem de moto, sabiam o que era um motor, mas para escrever às vezes era difícil. E isso foi uma grande valia, o Vítor, nos primeiros passos da Motojornal a nível da escrita, não é? Como é lógico. Nós, quando chegámos à Motojornal, não havia nenhum elemento a tempo inteiro, havia o saudoso Gabriel Penedo, aliás, que era o único que escrevia motas antigas, enduro e fotografava. E uma vez que quiseram fazer uma revista de motas, que eu tive que pô-los todos na rua, eu e o Gabriel paginávamos, fotografávamos, escrevíamos para que eu não parar, não é? Para além dele, só havia colaboradores. Só colaboradores.
E, portanto, era preciso, por um lado, pôr um pouco de ordem na execução da revista. Fazia-me, aliás, alguma confusão, fez-me confusão depois dos primeiros tempos que chegámos lá. Os timings do fecho da revista era uma coisa muito relativa, e isto não tinha a ver tanto com o Jorge, tinha mais a ver com um dos sócios dele. Era uma coisa, era quando podia ser, o que a mim me fazia muita confusão, porque eu vinha habituado a fechar um jornal todas as semanas, e com tempos de saída e com tempos de fecho de redação, com tempos de paginação, etc. E cheguei ali e as coisas eram um bocado anárquicas. Isso também acabou por ser ultrapassado, mas uma das necessidades que eu senti logo de início foi a de criar uma equipa mais consistente e que estivesse presente, que estivesse a trabalhar connosco na redação e que pudéssemos desenvolver um trabalho mais profissional. E lancei a ideia ao Jorge, ou tivemos em conjunto, de abrirmos também um passatempo, um concurso, um desafio, lançarmos um desafio para captarmos novos valores para o jornalismo motociclístico, e em boa hora o que fizemos, porque foi aí que o Mário apareceu também, concorreu nessa. Ele era muito novinho na altura também. Ainda não tinha ido à tropa. Ainda não tinha ido à tropa, exatamente. Concorreu a esse passatempo, entrou o Fernando Pedrinho Martins, entretanto tinha surgido o Armando Canhão também, não sei se foi na mesma altura, ou se foi até um bocadinho antes. Foi um bocadinho antes. E então, com o Armando, com o Gabriel, com o Mário e com a restante equipa de colaboradores, já era uma equipa de luxo. Já conseguimos dar os passos certos, necessários, para fazermos aquilo que era um grande sonho do Jorge e que acabámos por conseguir concretizar, que era a Motojornal semanal. Sem passar aqui a palavra ao Mário, que é o seguinte, como disseste muito bem, eu sentia-me feliz. Pessoas diferentes, entre tu e o Mário, os outros eram outros pilares, mas tu e o Mário, pessoas totalmente diferentes, mas completou-se uma redação de luxo, não é? E, portanto, o Mário agora recebeu o Mário, começou logo a falar na Maico, mas pronto, posso agora a palavra ao Mário, porque é outra pessoa também que eu tenho muito respeito. Bem, para começar, gostava de dizer que foram 22 anos da minha vida, partilhei consigo, Jorge, parte também contigo, Francisco, também, e provavelmente foram os melhores anos da minha vida profissional, acho que não tenho qualquer dúvida ou problema em dizer isso. Gostava aqui só de sublinhar e aproveitar no fundo a introdução feita pelo Jorge e pelo Vítor, gostava de sublinhar e dizer que fui testemunha daquilo que foi referido, ou seja, eu entro para a Motojornal através de um concurso de captação de novos jornalistas, entre aspas, e eu de jornalista não tinha nada, eu tinha 18 anos, era louco por motas desde que me lembro de existir. A minha área na escola sempre foi um bocado mais virada para técnica, para matemática, para física, para geometria descritiva, portanto, de jornalista tinha zero. E o Vítor foi a minha escola, foi o Vítor que me balizou nos primeiros meses de Motojornal. De facto, o Vítor tinha uma cultura de escrita, uma experiência e uma forma de conseguir enquadrar os conhecimentos técnicos, que muita gente que era apaixonada por motas tinha, mas aquilo não podia ser colocado nas laudas, não é? Na máquina de escrever, porque não havia computador na altura, não podia ser colocado ou construído de qualquer forma. Portanto, fui testemunha da importância que o Vítor teve para criar aqui uma equipa de jornalistas de motos, que também era algo que não existia em Portugal. Depois foi o concretizar de um sonho, quer dizer, o que é que um jovem de 18 anos podia pensar melhor do que estar a fazer aquilo que gostava e ser pago para isso, não é? Muito ou pouco não interessa, quer dizer, passava a minha vida a tratar daquilo que me apaixonava, ainda recebia para isso, e depois com o evoluir também do mercado nacional, as coisas mudaram muito. Na altura era tudo difícil, não havia motos para teste, depois se calhar vamos aprofundar mais estas questões, não havia motos para teste, não havia apresentações, os importadores, os poucos que havia, trabalhavam de forma ainda um bocadinho amadora, e foi muito interessante a ser testemunha da evolução que o próprio mercado teve ao longo dos anos. Portanto, foi de facto, foi fabuloso. Pois já vamos a essas histórias dos testes. Francisco foi sempre um companheiro de muitas aventuras. Muitas viagens. Porque nesta área das motas e dos automóveis, neste tipo de jornalismo,
a imagem, a palavra tem importância, não é? Mas a imagem também assume aqui um papel preponderante e fazer um teste, uma moto, uma reportagem, uma corrida ou uma entrevista a alguém sem a componente de imagem. Portanto, o Francisco foi aqui o nosso segredo durante muitos anos para termos boas fotografias e mais tarde bons vídeos. Bom, a minha relação com o Jorge começou no início dos anos 90. Eu e o meu irmão José, que está atrás da câmara, pensámos fazer uma coisa um bocadinho maluca, que era uma agência de fotografia dedicada ao motociclismo. Acho que ninguém sequer tinha pensado nisso. E começámos, como seria normal, com pilotos e equipas, mas para darmos um salto qualitativo precisávamos entrar no mercado editorial, sendo natural falar com o Motojornal. Nessa altura, munimo de um pequeno portfólio, que ainda existe no estúdio e que o Jorge se lembra. Não é? E fui falar com o Jorge, fui à Rua da Palmeira, ali bater à porta e apresentar-lhe o nosso trabalho. Não houve ali logo nenhuma compra de material, mas o Jorge, para nos entusiasmar, eu lembro perfeitamente isto, pegou na carteira e comprou-nos, do bolso dele, umas quantas imagens para nos entusiasmar e dali a uns meses, penso eu, depois estávamos a colaborar e estivemos mais de uma década ali com o Motojornal e depois noutros projetos de Jorge estivemos sempre ligados do que era imagem, fotografia, mais tarde vídeo, fomos fazendo o caminho junto. De qualquer das maneiras, esse sentido de ter pago, que por acaso nem me lembro, de ter pago do meu bolso, eu tinha dois sócios e que cada um via a coisa à sua maneira, mas eu já os topava, não é? E não queria perder a vossa empresa, porque era muito mais cómodo, que eram duas pessoas a fotografar e no fim de semana, quando havia motocross, centro, velocidade, isto e aquilo outro, connosco a fotografar, eu, Gabriel e mais duas pessoas, abrangíamos tudo. E portanto, eu vi logo a importância, só que quando tu tens uma sociedade, tens que apresentar à sociedade, porque é mais um valor, que é o que dizia o Vítor, às vezes, aquela instabilidade de às vezes a revista não ir para a impressão, é porque havia falta para pagar a máquina. Portanto, não é agora só que há problemas. Na altura já havia problemas. Portanto, já havia problemas que não era fácil. E a publicidade não nascia e tínhamos que pagar ordenados e despesas, que é as deslocações. Entretanto, agora voltando aqui um pouco ao Mário, eu tenho histórias fabulosas com o Mário. Porque nós para arranjar motos para... Antes de ir ao Mário e a essas histórias, deixa-me só referir aqui um ponto que eu acho que é importante e vai exatamente ao encontro daquilo que acabaste de dizer. Não era só criar aquele produto editorial, ele não poderia viver nem só da escrita, nem só da imagem, nem só da gestão, tinha que viver também da publicidade. Era fundamental. O mercado sempre foi um mercado pequeno, com poucos compradores de motas, poucos compradores de revistas. E na altura também com poucos importadores e poucos representantes válidos e que percebessem a necessidade de fazer e apostar na publicidade. Era preciso encontrarmos alguém também que trabalhasse essa área de uma forma mais dedicada e acabámos por ter sorte que encontramos o João Sampaio. Antes foi o Joaquim Santos. Mas O Joaquim Santos que vem do... eu quando cheguei estava a Marinela. Mas antes, o Joaquim Santos. Mas porquê é que eu digo que o João era importante? Porque o João Sampaio adorava aquele ambiente. Ele era uma pessoa dos jornais. Vivia aquilo. Ele era uma pessoa dos jornais, não percebia nada de motas também quando lá chegou, mas passou a perceber e a conhecer toda a gente e a ir com os jornalistas para as provas, acompanhando-nos muitas vezes. Os fins de semana. Todos os fins de semana ele estava disponível e o trabalho dele acabou por dar um impulso muito grande e importante à Motojornal nessa altura também. Antes, eu estava a dizer, esse Joaquim Santos veio ali do jornal O Tempo e esteve ali ligado ao Correio da Manhã e mais uma agência. Era um rapaz novo na altura, não é? E ele sabia vender porque vinha do meio. E teve ali um tempo, depois fomos buscar a Marinela, depois veio o João Sampaio, que ajudou em muitos eventos e muita coisa,
tinha muita facilidade e vivia aquilo, como estás a dizer. E pronto, isto tudo faz parte de uma caminhada dura, foi dura, porque foi quem trabalhava na redação, na publicidade e mesmo até às vezes na marketagem também, que muitas vezes era uma obra. Porque muitas vezes, como não havia dinheiro, nós não contratipávamos as páginas. Aquilo ia, as fotos e o texto iam só colados e eu ia levar os planos à gráfica, como aquilo às vezes levava um pouco a cola, eu chegava à gráfica e já tinha saído uma foto, um pouco do texto, e antes de passar à chapa, tinha que ver onde é que aquilo se metia. Mas, voltando aqui ainda ao meio dos testes, na altura, nós queríamos fazer testes, e como disseste, e o mais também disse, as marcas não estavam muito habituadas a ter motas para testes. Não tinham. Nem muito, nem pouco. Não havia motas. Não havia motas. Até porque a primeira apresentação que eu faço com o saudoso Sá Monteiro, o Tomás, foi ir a Jarama à apresentação da 600, da Kawasaki 600 ZPZ. E depois fomos à 1000, à Áustria, e eu fui de comboio com ele. Lisboa, a Paris, Expresso do Oriente. Portanto, era diferente. O que é que aconteceu? O Mário fez muitos testes, e eu a fotografar, deitado no chão, para não ver que a moto estava no descanso ou no pouso. Eu deitava-me no chão e arranjava uns ângulos, ele ali todo torcido, como que estava numa curva, não é? E muitos testes foram assim porque eram imigrantes, não queriam dar a chave e fizemos alguns trabalhos assim, porque não havia modas para testes. Mesmo lá ao pé do autódromo, havia lá uma rampa, quando se entra no autódromo, que eu vi os estrangeiros fazerem aquilo, que vinham cá do Alcatrão, a moto subia o barranco, aquilo, e estando do outro lado lá, quase deitado no chão, via-se o fã todo no ar, ou seja, tomava-se balanço, quem estava com a moto, e eu deitado, apanhava tudo no ar, que era uma foto espetacular. Portanto, há aqui uma série de truques que fizemos testes que efetivamente não eram complicados, não havia, e passado muito tempo é que começou a ver. Jorge, eu acho que uma boa imagem para as pessoas perceberem a dificuldade que na altura existia foi o facto da Yamaha ter feito uma apresentação, um modelo novo em Portugal, e não ter convidado a Motojornal. Depois até houve aquela situação de publicar uma página em branco e tal. Mas já ele tinha uma mania, o meu sócio já tinha essa mania, porque jogava que... Da FZ 750. Ele jogava que era o... Houve esses anos. As pessoas hoje em dia, nós podemos tentar descrever isto o melhor que pudermos e soubermos, mas as pessoas no facto não têm ideia da dificuldade que era trabalhar nas motos nessa altura. Não era só nas motos, era em muita coisa também. Mas a sociedade tinha explodido em 1974 por uma realidade completamente diferente para a qual não estava minimamente preparada. O mercado era muito fechado, começou a abrir nos anos 80 e até chegar, de alguma forma acabou por ser pioneira, a Honda Motor Portugal, que é a primeira marca que começa a trabalhar de forma profissional. Até chegar a Honda Motor Portugal, ninguém nas motos trabalhava de forma profissional e não tinha um relacionamento profissional com os meios de comunicação social. Portanto, houve uma revolução social que foi acontecendo e uma evolução que foi acontecendo que demorou mais nas motas a acontecer do que aconteceu nos automóveis, por exemplo, porque, lá está, novo, um meio mais pequeno, um meio mais difícil, mais fechado e mais deficitário daquilo que faz girar o mundo, não é? Os carros tinham um gabinete de imprensa, a escala era diferente. Portanto, eu, por acaso, tive uma boa abertura com a Honda porque eu descobri o Sharasan, o japonês, que vinha do Brasil, que com o Martorell da Santo Mar, na altura, já na altura, era como uma empresa tinha que ter capital português, não é? Eu é que fiz a primeira entrevista a eles.
E o Hassan, que foi uma pessoa essencial neste projeto da Honda, comunicação, nós também ajudámos um pouco, mas também abriu as portas. Na altura também veio um bom... antes as coisas começaram a evoluir um pouco melhor na publicidade com a vinda da Honda, não é? A Yamaha, o Shopping Zarra, teve aqueles altos e baixos, porque é o que ele, como ele queria e não é como devia fazer, pronto, mas tudo bem. E pronto, há aqui uma situação que eu também acho interessante, que eu fui várias vezes ao Japão e das várias vezes que fui ao Japão tive o privilégio de o Vítor também ir comigo, ou eu ir com ele, não é? E o outro. E o Mário é a mesma coisa. Fizemos umas visitas à fábrica da Honda Giro. Aqui do Mário, nunca mais me posso esquecer, fomos à Suzuki e éramos os dois numa mesa com alguns 20 japoneses a fazer uma entrevista. É uma coisa fabulosa. Mas, portanto, estas experiências todas, não é? Que as coisas vão rodando, vão-se fazendo, até que aqui o Vítor, acho que o Vítor e tu, eu acho que já sabes, que não foi com os meus sócios, mas foi com vocês, que nós decidimos apresentar à sociedade a passagem da revista Motojornal mensal para semanal. Sim, sim, importa dizer também que enquanto houve Motojornal mensal, quando eu cheguei já havia um jornal Motosport, que era mensal também. Foi logo a primeira coisa que eu achei que não fazia sentido. Não faz sentido termos uma revista mensal e um jornal mensal. Então vamos passar o jornal a quinzenal. Eu devo dizer que o Motosport durou pouco tempo, mas era um produto, se calhar, do melhor que se fez em termos jornalísticos, mais vocacionado para o desporto, claro, pela atualidade, embora sendo quinzenal, daquilo que já se fez em Portugal. Acho que era um produto fantástico. Um formato interessante. Um formato muito interessante, com bons colaboradores, com um trabalho bem feito. E depois havia que não fazia, lá está, o Jorge sempre tinha pensado em passar o Motojornal a semanal, quando fosse possível, e nós chegámos a essa, nós, não sei, chegámos nós. A essa Nós é que apresentámos. De fundir, no fundo, os dois produtos, aumentando até a periodicidade e fazermos acabarmos com o Motosport e passar a Motojornal de mensal a semanal. Aqui o truque o truque aqui tinha duas partes. Era ter a equipa disposta a fazer um produto semanal, que é essencial, com mais ou não mais alguém. A outra era que é o seguinte, porque começou-se a faturar na venda e na publicidade. Agora, se tiveres 52 números, se tiveres 10 números mal, ainda tens 42. Sendo semanal, não podes ter 3 números mal. Portanto, é fácil fazer as contas, não é? E portanto, fomos evoluindo, fomos comprando um Apple para bater textos, que era uma disquete depois passava para a gráfica, comprámos por 800 contos na altura, depois comprámos um fax para receber do estrangeiro informação, também custou 800 contos. Portanto, nós estivemos sempre a evoluir na parte técnica, ou seja, nos computadores, nas scanners. Isso foi uma parte boa. Agora, efetivamente, quando nós começámos com o Motojornal, não havia umas botas, não havia umas luvas, não havia nada. E agora, vender ideias às marcas, enquanto que em qualquer país do mundo havia contratos com as revistas e com os pilotos, com os jornalistas que faziam os testes das motas, capacete, fato e tal, portanto, quase que pagavam a publicidade de outra maneira. Agora, o nosso problema é ter equipamentos. Que não tínhamos equipamento, nem tínhamos voz ativa para estar a pedir, não é? Mas, pronto... Eu gostava de lançar aqui só um tema, e depois o Jorge, a Vitória e o Francisco poderão elaborar um bocadinho mais, mas eu acho que a Motojornal foi um catalisador muito importante para o desenvolvimento do próprio mercado. Porque nós enquanto membros da redação, e o Jorge também,
eu acho que eu senti sempre uma grande ambição em todos em ir lá para fora, pioneiros a ir aos grandes prémios com regularidade, Campeonato do Mundo de Velocidade nos anos 80. Tentámos sempre fazer contactos e protocolos com colegas nossos de revistas estrangeiras. Quando não havia convites das marcas em Portugal, nós tentávamos ir diretamente à nossa custa ou através das próprias fábricas, diretamente. Portanto, eu acho que nós também tivemos aqui um papel importante. Nas viagens para contar os caminhos que vocês andaram, não é? Eu acho que a Motojornal também abriu um bocadinho aqui, ou definiu um bocado o caminho de evolução do mercado. E tanto eu como o Vítor, depois da nossa experiência jornalística, passámos por diversos cargos em algumas marcas, portanto, do lado lá da barricada, digamos assim, e podemos ser testemunhas da importância que a revista teve, não só para a área editorial especializada, mas também porque criámos uma exigência grande junto das marcas e todo o setor se profissionalizou. E Francisco, eu acho que tu ainda na tua atividade, neste momento trabalhas com diversas marcas de motas e de automóveis, se calhar podes também fazer esta ponte porque tu conheceste o início da nossa vida e sabes como é que o mundo do motor neste momento trabalha. Quer dizer, não sei se partilhas da minha opinião, mas eu acho que nós somos muito pioneiros. Sim, e nós já há muitos anos atrás trabalhávamos a um nível muito forte. Nós estávamos em Portugal a fazer o melhor que se fazia. Eu lembro de ter feito 2 apresentações para a Honda e nós fomos os primeiros a entregar, por exemplo, imagens num CD. Toda a gente deixava a morada para depois os CDs irem por DHL e nós entregávamos logo no início, logo no final. O jornalista, quando saía do circuito, era aqui no Estoril, o jornalista levava logo o CD com as imagens e isso impressionou muito, quase todo. E isso realmente quer dizer que nós estávamos já na Motojornal, na empresa e na Motojornal, a um nível sempre elevado, que nos permitiu depois a trabalhar com várias marcas internacionais, porque já tínhamos essa experiência. E era engraçado que, em especial no desporto, havia um enorme escrutínio nas fotografias da Motojornal. Os pilotos vinham muitas vezes falar comigo na prova seguinte e vinham às vezes queixar-se que tinham sido segundos e a foto dele era ligeiramente mais pequena que o outro que tinha sido terceiro ou que as fotos do outro eram melhores do que as dele. Às vezes não eram melhores, eram apenas fotos onde seria melhor a publicidade. Mas isso quer dizer que as pessoas analisavam as nossas imagens porque era também para eles muito importante a sua imagem no produto Motojornal. Eu concordo perfeitamente convosco e acrescento aqui mais um dado. Hoje em dia, o jornalismo passa, como vocês sabem, por uma crise muito grande e aquilo que se faz, o registro que existe de crítica motociclística é muito acrítico. Ou seja, os meios de comunicação social, eu não quero ser muito ingrato ou feroz naquilo que estou a dizer, mas tornaram-se um bocadinho o veículo de propaganda das marcas. Há muitas razões por trás disto e não tem a ver com a vontade ou com o sentido profissional que os jornalistas têm hoje em dia, tem a ver com as circunstâncias em que estão envolvidos, mas a Motojornal conseguiu também conquistar esse plano de catalisador do próprio mercado, ganhando o respeito do mercado. E como é que se ganhou esse respeito? Ganhou-se esse respeito sendo crítico, tendo opinião. Uma coisa que provavelmente algumas marcas não gostavam de todo, outras gostavam um bocadinho menos, outras não gostavam mas percebiam, outras não percebiam de todo. Nós éramos muito profissionais acima de tudo. Exatamente. Tínhamos opinião, tínhamos crítica e isso valeu-nos, em primeiro lugar, ganhar o respeito dos leitores e foi conquistando o respeito dos leitores que acabámos por conquistar o mercado. Isso foi essencial porque eu praticamente tive problemas com certas marcas porque jogavam que estavam na pré-histórica ainda que queriam fazer publicidade, mas queriam meter o pé. E a gente nunca deixou meter o pé na publicação, não é?
Mas, efetivamente, hoje em dia nota-se muita coisa, mas o que se está a passar hoje em dia é como pegares no balão, encheres e depois esvazia-se. Porque quem antigamente enchia o balão, não é? Andava com o balão e durava para muito tempo. Hoje esvazia-se. Sim, Jorge, e desculpa interrompê-lo, outra das coisas que faz, ou que fazia a diferença, era a nossa dedicação total ao setor. Nós tínhamos uma equipa, se calhar chegámos a ter 20 pessoas a trabalhar no 24. Porque nós íamos a todas as provas desportivas, todos os fins de semana, de todas as modalidades, as concentrações, passeios, portanto, a revista era um espelho de tudo o que se passava a nível de 3 fotógrafos só para o desporto. E 4 ou 5 carros. Agora, ao fim isso é impossível. Não havia Mas daí tu fala a verbas. respeito do Vitor estava a falar, Sim, porque sim, nós sim. íamos a todas, no fundo. E tínhamos uma coisa também boa, que é o seguinte: não havia horas extraordinárias, era por amor à camisola, como diz o Mário, fins de semana, horas, mas também depois, se chegassem, precisa de umas horas, precisa de um dia, também era uma doutrina muito acertada. E depois, portanto, temos aqui coisas que cada um, o Vítor deve ter aquelas histórias que te fez levar ao estrangeiro a ver e visitar, fruto da tua, portanto, da tua competência, como o Mário também teve, que, portanto, gostava que tu questionasses uma das situações. Não, há um facto que eu não posso passar ao lado de maneira nenhuma. A Motojornal proporcionou-me, como saberão alguns dos que nos estão a ver, eu acabei por sair da Motojornal em 1991 para começar outro projeto. Mas aqueles anos que eu estive no Motojornal proporcionaram-me uma experiência de vida absolutamente fantástica, sobretudo que éramos então bastante novos, vivendo aquela paixão que o Mário referiu, tendo a possibilidade de o fazer de uma forma absolutamente extraordinária, e eu não posso deixar de referir os anos que passámos, nós dois, no Mundial de Velocidade. São coisas que hoje em dia, contando, as pessoas têm dificuldade em perceber. Como é que uma revista lá dos confins da Europa, como era a Motojornal, em Portugal, um país pequeno, com um mercado pequeno, conseguia fazer a cobertura de todos os grandes prémios do Mundial de Velocidade da temporada europeia. E alguns, o Jorge chegou a ir ao Japão, ele e o sócio chegaram a ir aos Estados Unidos, uma vez, a Laguna Seca, mas a temporada europeia era toda coberta, só não íamos à Suécia, a Anderstorp. Porque tinha acabado, houve um ano que... Não, a primeira razão era porque gostava mais de ir a Anderstorp que fazer todas as restantes provas do campeonato. Era mais caro. A outra é porque sim, porque havia isso. Mas fizemos 88, portanto, foi os anos em que eu fiz contigo todo o campeonato, 88, 1988, 89 e 1990. Da X-Sport. Exatamente. Fomos os três, esse grande prémio, fomos os três da X-Sport. Estas 3 temporadas. Não é uma gota de óleo. Chegou sequinho. Estes três anos, estas 3 temporadas, e nós estamos a falar do Mundial de Velocidade qualquer, estamos a falar dos anos de ouro do Mundial de Velocidade, da presença dos pilotos norte-americanos e australianos, talvez as melhores épocas do Mundial de Velocidade. E isto, para mim, foi uma experiência absolutamente inesquecível e que eu guardarei para sempre, obviamente, como das grandes memórias que tenho. Como não podia deixar de ser, estas viagens proporcionavam histórias que este canal não tem tempo para poder absorver por inteiro. Mas foram sobretudo momentos de camaradagem muito vividos e vividos de forma muito genuína, de quem estava de facto de coração aberto no projeto. E eu tenho que recordar, se quiseres que eu conte uma história, e só uma história, tenho que recordar o Grande Prémio da Checoslováquia, que ainda existia Checoslováquia. Nós fomos, esses 3 anos nós fomos lá e tivemos, por acaso, a oportunidade de verificar a mudança da sociedade que aconteceu nesses 3 anos, porque apanhámos a transição do regime
soviético para um regime mais aberto. O primeiro ano que fomos, nós quando cruzámos a fronteira, parecia que estávamos num filme do James Bond, porque cruzávamos a fronteira junto a uma torre com um holofote potente a apontar para o carro e com metralhadoras. E demorávamos horas a passar a fronteira. Para entrar. Nós voávamos de Lisboa para a Áustria, para Viana, e depois íamos de carro, atravessávamos a fronteira até chegarmos a Brno, que era ali perto da fronteira. Uma das vezes, já não sei qual delas, no regresso, nós vinhamos, assim que acabava o Grande Prémio, arrancávamos para chegarmos depressa à fronteira, para ainda irmos jantar no hotel em que ficávamos em Viena da Áustria, para apanharmos o avião no dia seguinte. E o Jorge arranca, vamos embora, arrancamos por ali fora. E à nossa frente, aquilo vínhamos mais ou menos em caravana, os jornalistas estrangeiros todos, à nossa frente ia um carro com jornalistas italianos, e nós nem vínhamos a andar muito depressa, mas a despachar, para não ficarmos ali muito tempo. E chegamos a um sítio que está uma patrulha da polícia Checoslováquia, manda parar o carro à nossa frente e manda-nos parar a nós. Nós encostamos, os italianos, à boa maneira italiana, começam a espingardar com o polícia checo, e eu e o Jorge, Jorge, a gente fica aqui sossegaditos, eles não falam inglês, nós não falamos checo, e está de se resolver de alguma maneira, à boa maneira portuguesa, vamos-nos safar. Eles lá despacham os italianos, multam-nos, ou passam-nos uma multa, ou cravam-lhes dinheiro, ou uma coisa qualquer, e vão-se embora. E vêm falar connosco. E assim era. Eles sabiam uma ou duas palavras de inglês, nós não sabíamos nada de checo, tentávamos comunicar, e eles queriam à força dizer-nos, queriam-nos cobrar uma multa, porque nós tínhamos passado um traço contínuo. Não havia traço contínuo nenhum, nem descontínuo, quanto mais contínuo. Tínhamos passado um traço contínuo. E o Jorge dizia, não, sempre direito, sempre aqui e tal. E saímos do carro, entretanto e tal, e eles iam insistindo, depois faziam aquele número do virar as costas, irem falar um com o outro, depois voltavam. E eu, que fumava na altura, às tantas já chateado com aquilo, saco um maço de tabaco, uma marca americana, e saco-me o cigarro, e acendo o cigarro. E um dos polícias, não o principal, não o chefe, o que estava a falar com o Jorge, pede-me um cigarro. E eu vi ali a janela de oportunidade para resolver a situação. Porque nós, quando viajávamos, normalmente passávamos logo no free shop, comprávamos um pack. Ou no avião, comprávamos um pack de maços de tabaco, e eu tinha comprado, e tinha-o na bagageira, e disse, Jorge, abre a bagageira. Ele foi à bagageira, abriu a bagageira, e eu não lhes dei o pack, dei-lhes um maço de tabaco a cada um, tabaco estrangeiro, americano, e palmadinhas das costas, e podem seguir, lá fomos em direção à fronteira. Mas é giro, falando agora da Checoslováquia, é interessante que quando chegávamos ao hotel, a recepção mandava para a mesa em frente, que era uma mesa do partido, como uma toalha, e os fãs do partido é que recebiam o dinheiro da estadia, não era a recepção do hotel. Portanto, aqui coisas. O Mário, talvez tivesse sido o primeiro português a testares uma moto de grande prémio. Acho que sim. Antes não. Quer dizer, eu não punha a questão na perspectiva pessoal minha. Eu tive a sorte de estar no sítio certo, na altura certa. Eu não estou aqui, não é para ser. É verdade, sim. O melhor nem o principal. É qual foi a tua reação? Porque não é todos os dias que depois houve mais portugueses a irem. Claro. Mas agora, qual foi a tua reação? Jorge, é simples. Imagino que é o dia-a-dia de trabalho já era um sonho. E no meio disto tudo poder testar a moto dos sonhos, que era uma moto de grande prémio. Na altura, os grandes prémios eram com motores a 2 tempos, não é? Há muita gente que infelizmente já não viveu isso. Os tempos áureos, como tu disseste, Vitor. Não só em termos de qualidade dos pilotos, geração Roberts, Randy Mamola, Eddie Lawson, Gardner, por aí fora, não é? Kevin Doohan, Michael Doohan, Kevin Schwantz, foi de facto uma loucura. Uma época de ouro, não é? Havia também menos players em termos técnicos, basicamente havia 3 marcas envolvidas, japonesas, Suzuki, Yamaha e Honda, Cagiva durante algum tempo, mas havia de certa forma uma equivalência técnica que proporcionava corridas. Não havia eletrónica, não havia controle de tração, não havia anti-cavalinho, sistemas de controle de arranque, por aí fora.
era o, como a gente dizia, era a capacidade de controlar aquilo. Quem tinha pequenas pequitinhas. E era muito interessante. Essa experiência foi fabulosa, de facto. Mas agora voltando um bocadinho atrás à história e também sem querer entrar em detalhes, uma das coisas que me marcou, as muitas viagens que fiz consigo, na altura ainda se podia fumar nos aviões e o Jorge, a imagem de marca do Jorge era o charuto ou a cigarrilho. Aquilo era indescritível. Não se via o avião. Antes dos aviões ainda, e eu era fumador. E aliás, à exceção do Mário, acho que toda a gente fumava na motojornal. Quer dizer, eu também fumava. Era-se obrigado a fumar. Sim. A imagem uma das imagens que eu guardo é entrar nas instalações da Rua da Palmeira ainda, abrir a porta e o nevoeiro que estava lá dentro. Então, no inverno, não se abriam as janelas, aquilo era fumarada. E o Sampaio também. O Sampaio também cancelava bem. Sim. Mas, portanto, foi bastante interessante da minha parte. Portanto, foi ouro esses tempos. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. O Jorge fazia os grandes prémios todos, mas havia alguns que ele não podia fazer e eu fiz alguns. E quando o Jorge não estava nos grandes prémios, e isso também revela a imagem que ele tinha perante os jornalistas. Metade dos jornalistas vinham perguntar o que é que tinha acontecido ao Jorge Morgado, porque estava lá material com a logo da Motojornal e o Jorge não estava lá. Portanto, eu tinha que explicar que o Jorge tinha ficado de férias, tinha tido outro trabalho, que ele era realmente uma figura importantíssima no jornalismo dos grandes prémios. Tenho uma história dessas que o Pedro Amado, quando fez o Paris-Cabo, estava naquela equipa da Sonalto, não é? Em que as motas eram mais ou menos iguais, mas o Pedro Amado foi sempre uma pessoa fiel à casa e pôs o autocolante da Motojornal na moto. O Stan Parek, que praticamente toda a gente o conhece, que é amigo meu, a primeira coisa que disse para o Pedro Amado: Morgado. Ele disse Motojornal. Morgado. Portanto, tinha coisas. Eu, uma vez em Monza, andava a fotografar e, como eu conhecia aquela gente toda, os italianos, então não é que o fotógrafo da Motosprint vira-se para os outros italianos e diz: este fã aqui é dono da revista em Portugal e anda aqui connosco a fotografar. Portanto, porquê? Porque nós fazíamos tudo. Nós sim, é verdade. fazíamos tudo, não é? E eles lá fora não, tinham os fotógrafos, tinham os jornalista que fazia testes já não fazia o Mundial, nem motocross, nós íamos a todas. A equipa que se criou, a doutrina que se criou nesta equipa de trabalho, está claro que havia também sempre problemas e avanços, como em qualquer empresa, mas encarnámos a fazer-se trabalhos, inventos, ia-se para os inventos, ia-se para fazer um trabalho comparativo, grande, pequeno, e as horas passavam. Ainda dizia-me no tio o Ernesto da Macau: estive aqui a falar com os amigos, com o meu amigo Morgado, vinha aqui a Macau, enquanto não se fizesse o trabalho, ninguém almoçava. E, portanto, a gente às vezes só ia almoçar às 4 às 5, mas era uma carência por causa da viagem, por causa do tempo, às vezes a chover, e tínhamos que aproveitar, não é? Trabalhar para depois, condignamente, ir almoçar ou jantar, o que fosse, que é o caso de quando fomos os três a umas, se não estou aí, acho que foi com vocês os dois, que a gente fomos jantar a um restaurante que trazia um marisco em pratos numa situação. Eu levava uma verba para a gente comer os três, mas está claro que aquilo era 3 ou 4 vezes mais, e peguei no meu bolso, mas com prazer, que a gente acaba de ser quase uma família a trabalhar, a fazer as viagens, como o Mário disse, que eu levei um carro, que era na altura que tinha, o AX Sport, que aquilo parecia um karting com uma carnagem, mas pronto, fomos, o óleo, comia mais óleo que gasolina, e pronto. Lembra-se um mecânico, quando chegámos a Alemã, o Jorge: vamos pôr isto aqui na oficina para ver se está tudo ok.
E quando lá foi buscar o mecânico ia-lhe batendo, porque o carro estava seco. O carro, tínhamos entregue no carro com a pinga de óleo. Aquilo não gripou por milagre, não é? Não, mas boas histórias. Jorge, eu não sei se nós vamos ter muito mais tempo, mas eu gostava de fazer, porque se nós começamos aqui a contar a história, até amanhã. Mas só uma pequena homenagem, já se falou aqui em alguns nomes. Pronto, eu acho que todos os colegas que passaram pela revista e que fizeram a história da Motojornal foram importantes, mas infelizmente houve alguns que ficaram pelo caminho. Já falámos do Gabriel Penedo, já falámos também do Tomás Tal Monteiro, do Armando Canhão também, infelizmente, e o Armando foi uma situação triste, foi numa viagem de trabalho de regresso a Portugal. O nosso colega que também, aquele miúdo, que eu não me recordo o nome, o Paulo Xande, um paquete que nós tivemos também, que teve ali em Almada, teve também um acidente. Portanto, eu acho que qualquer empresa, qualquer revista é feita por pessoas e queria dar só uma palavra também para estes que já não estão cá connosco. O Paquete é o Carlos Arsénio, um piloto. O miúdo que agora não me lembro o nome dele, era um miúdo que vinha na ponte, mas era Paquete, mas estava na ascensão a mais qualquer coisa. É o espírito, você é espírito. E pronto, e aquilo as pessoas, como disse o Vítor, era um orgulho estar na Motojornal, porque nós todos... E foi uma escola. Foi uma escola. Foi dali que nasceu depois uma geração de jornalistas que permitiu o aparecimento de alguns meios que ainda existem, não é? Sim, e portanto marcou, não havia importadores, não havia motas, nem havia jornalistas. Por isso que remendámos, mas remendámos sempre bem, não é? Porque a malta... Tanto que ainda existe, não é? O Stal Monteiro, quando fomos... 40 anos? 40 anos, exatamente. Vai fazer os 41. Sim. O Stal Monteiro, ainda me lembro, que fez a ZPZ e depois fez a 1000, na Áustria. Quando ia a Vila de Conde, ficava só na reta a gravar o som das motas, portanto, apaixonado pelas motas. Ele, quando fez os 2 primeiros testes, tremia por todo lado. Não é? E fez, andou-se, a viagem, uma viagem de Salzburgo, Paris, Espanha, Portugal, foi uma aventura. Desde ele quis vir mais cedo, viemos mais cedo, apanhámos uma noite em Orly, à espera da ligação para Portugal. Eram os corcundas, que eu nunca tinha visto corcundas à noite, a querer roubar, porque estava tudo ali. Filmes de terror. Ainda tivemos que chamar, estava uma senhora com o filho, teve que vir para o pé de nós, para proteger, porque a gente nem podia dormir, não é? Mas pronto, isto tudo faz parte da história, como nas viagens, como as visitas às fábricas no Japão. Ou seja, deu para a gente crescer num mundo que não havia. O motor, eu comecei no Autosport, passei para o motor. O Zé Mendonça, o pai do Enduro em Portugal, convidou. Eu fui lá, tive o prazer de conhecer aqui o Vítor nessa expedição a Vila do Conde, em que me apareceu, eram 3 pelo menos, 3 pessoas, cada um da sua maneira. Mas era um repórter do Jornal do Benfica, tinha ido ajudar, porque na altura o chefe de redação do motor foi durante pouco tempo. Era um senhor chamado Alves Henriques, que era também chefe de redação do Jornal do Benfica. E estava ali meio de passagem, foi também um bocadinho para organizar a casa, embora não tenha sido muito feliz, e não sabia muito bem o que fazer, e quem mandar a Vila do Conde. Portanto, fui eu, um rapaz chamado Luís Carvalho, esse Carlos Freitas, que era do Jornal do Benfica, e o Jorge Morgado num Citroën Visa. Foi. Numa altura em que a autoestrada chegava ao carregado. Pois, era quase um dia para chegar ao Porto, não é? Atacar que foi levávamos também os tostões contados para comer, enquanto havia outra pessoa do jornal que estava a comer uma lagosta da outra mesa. Portanto, aqui há histórias grandes.
Mas uma coisa que sempre toda a gente que trabalhou comigo, éramos todos iguais. Não havia cá menos nem mais. E quando se comia-se fazão, comia-se fazão. Se comia-se peixe frito, é só peixe frito. Portanto, mas havia uma doutrina que fez com que a gente hoje estivéssemos aqui todos juntos. Sim, as coisas faziam-se por gosto, com profissionalismo, mas havia muita paixão e muito gosto em fazer tudo. E tudo era uma família e tudo acontecia com naturalidade. E fizemos muita coisa que hoje em dia é impensável. Agora estava-me a lembrar das inúmeras viagens que fiz ao fim de semana com o saudoso Afonso Cerqueira, porque houve uma altura que eu fazia a reportagem nacional de motocross, isto bem, 88, 89, e o Afonso Cerqueira trabalhava para a RTP e ele ia com uma equipa todos os fins de semana para as provas, e no fundo eu aproveitava a boleia para não termos custos na motorjornal. Ele arranjava os carros. Ele arranjava os carros, tratava tudo. Nunca mais me esqueço. Do Automundo. O Afonso conduzia bem e conduzia depressa. E então as viagens de regresso das provas ao domingo eram alucinantes. Como o Vítor disse, não havia autoestradas, era inenarrável. Bem, eu captei com ele. Pronto. Houve uma vez, foi das viagens mais loucas que fiz, viemos sempre com o coração nas mãos, e ele deixa-me na 5 de outubro, e faz a curva para ir para casa, e foi em frente, porque ele tinha um problema, recorda-se, de diabético, e não tomou a dose de insulina, e 100 metros depois de me deixar foi contra uma árvore. Portanto, ou seja, a vida tem... Eu parei 2 vezes no hospital por causa dele. Só que nós íamos os dois, fazíamos, pessoalmente, era uma boa parceria, porque ele no Automundo, por causa dos carros, as marcas emprestavam carros. Facilidade. Eu ia ter à Avenida 5 de Outubro, onde ele morava, não é? Eles são 21. Não, isso foi depois. Ok. Aí foi onde ele faleceu e tudo. Portanto, foi na João 21, mas antes estava ainda 5 de Outubro, porque a mãe estava em Braga. Sim. E ele vivia ali, não sei como, mas vivia ali na 5 de Outubro. Nós íamos buscar, eu ia lá ter, deixava o meu carro, e ele, como tinha um carro cedido por uma marca, para as marcas, não é? Aí íamos nós, ele sempre a conduzir, porque ele tinha o espírito, até tinha um... Ele tinha um 600 todo artilhado, vocês. Sim. E pronto, uma ótima pessoa, e portanto, era um apaixonado das motas. Apaixonado das motas. E a gente às vezes agora quando vê umas coisas da televisão, até mete pena o que não se faz hoje, que fez na altura. Fazia na altura. Sim. Mas enfim, eu acho que para abrir o apetite, acho que está aqui um trabalho interessante, juntar, tenho o gosto de dizer que é com todo o gosto que digo que foi uma valia conseguir juntar estas 3 pessoas que no meu percurso me ajudaram, trabalharam comigo, aprendi com eles. Uma coisa que o Baio sabe, e o Vítor sabe, eu quando não sei pergunto. Porquê? O saber nunca ocupou a estante. E as pessoas que estão mais novas, mais evoluídas, com mais outra visão, porque eu, às vezes, para dirigir uma revista, às vezes a gente pensa em tudo e não pensa em nada. E, portanto, tem que estar, é como os políticos, o que muitas vezes ser primeiro-ministro, normalmente tem que ter uma equipa de alguns 20 pessoas por trás. E na Motojornal, principalmente na Motojornal, onde nós juntamos todos, nós estamos aqui a falar hoje muito na Motojornal, neste projeto que eu estou a fazer, porque são pessoas que é comum e crescemos todos. Estivemos na área das motas. Estivemos um bocadinho naquela, vamos dizer, no arranque, embora não tenha sido o arranque verdadeiro, mas estivemos na consolidação do projeto. Meteste a segunda e eu ajudei Meteste a terceira e a quarta aqui fora, foste para aí fora. Exato. De qualquer das maneiras, agradeço aqui este Foi um prazer, vídeo. Jorge. Sempre um Este gosto. primeiro vídeo que, pronto, vimos aqui pela mão dos mestres Zé Fonseca. Está lá escondido atrás. Está escondido atrás Está da melhor câmara. do que eu. Os bastidores. Ele está escondido atrás da câmara por causa da barba, para não ser conhecido. Mas, pronto, são 2 elementos que eu devo muito e que me sempre ajudaram, conforme vocês os dois, tanto o Vítor como o Mário. Portanto, foi sempre, acho que
pode ter havido uma trica ou outra, porque é lógico, não é? Uma pessoa a viver muito tempo na mesma casa, de vez em quando tem que haver uma trica que nem tudo encaixa, não é? Tudo é normal, não é? Agora, passámos e fizemos muita coisa, muitas viagens, eles de moto, nós de carro, a fotografar, voltas a Portugal, pendurados, epá, inventamos. Foi bom chegar a este momento que vai ficar registado, não é? E que vai continuar agora neste novo projeto. E vai continuar neste novo projeto, não é? Nós depois arrancamos com o novo projeto e depois outras coisas viram, e depois eles, se quiserem também colaborar, também colaboram. E ideias que haja, porque efetivamente há coisas que não se pagam. E ele estar aqui hoje, mesmo a pagar, não tinha o mesmo sabor. Não, foi gosto. Obrigado. Nós é que Obrigado aos agradecemos. Obrigado. É sempre um gosto vê-los também. Infelizmente a vida leva-nos para A caminhos. todos. Portanto, ter esta oportunidade de estarmos aqui juntos também foi Nada é agradável. perfeito. E esperemos que ainda um dia haja alguma coisa que a gente já vai fazer juntos. Acredito nisso. Obrigado, Gerson. Obrigado. Obrigado, Vitor, para si. Obrigado. Podes cortar? Posso? Vai acabar assim.